Vou conversar com a psicoterapeuta, com a arte-terapeuta e escritora de 16 livros, livros infantis, livros didáticos, livros para adultos, Mônica Gutmann. Mônica, é incrível pensar que isso aqui, todo colorido, cheio de brinquedos, de bonecos, é um consultório terapêutico. O que é arte-terapia? A arte-terapia é um caminho de encontro consigo mesmo e também um caminho de possibilidades de transformação, de expressão, de desenvolvimento da criatividade, mas principalmente eu acho que é um caminho de descobertas, né? Agora vem aqui, a gente estava conversando antes, vem aqui executivos, executivas, profissionais liberais, mães, famílias. Como é que essas pessoas reagem a esse ambiente tão lúdico, já que a gente vive num mundo tão pragmático, tão racional? Olha, as pessoas quando entram na minha sala, principalmente os adultos, né, entram aqui, enxergam esses bonecos, cores, e falam assim, puxa, mas você só atende criança? Aí eu falo, eu atendo crianças, né, criança de 5 a 80 anos, né, porque no fundo o trabalho que a gente faz de libertação é da criança que a gente foi e que a gente traz até hoje dentro da gente, né? Aquela criança que foi reprimida, que foi muito cobrada, que foi abusada, que foi negada, que não foi ouvida, né? Então, no fundo, os adultos que chegam na terapia, chegam trazendo essa criança. Mas eles não têm uma certa resistência, Mônica, por exemplo, principalmente homens ou mulheres que às vezes a gente quer se proteger através da racionalidade, da praticidade. Não há uma resistência quando você fala, ai, olha, brinca com esse boneco aqui que ele tem um nome. Como é que ele chama esse aqui? Esse é o Mágico Artista, do meu livro A Lata de Sentimentos. Que ele transforma os sentimentos, não é isso? No livro, na história, ele transforma sentimentos difíceis, né, como medo, angústia, raiva, em sentimentos mais amplos, né? Mas como é que um adulto, esse tipo de adulto que eu estou te falando, que é a maior parte de nós, lida com um boneco? Quer dizer, como é que ele respeita esse trabalho? Ele fala, ele entra mesmo nesse trabalho. Como? Então, eu acho que tem um tempo de chegada na criança interna, né? Não, assim, um adulto chega aqui, eu não vou direto dando boneco, dando massinha, né? Mas aos pouquinhos, com o próprio trabalho, com o próprio processo, ele vai se dando conta e vai se lembrando da criança que ele traz dentro dele, né? E aí essa criança, ela aceita, às vezes, trabalhar com boneco, dialogar com boneco, fazer uma pintura. Quer dizer, a pessoa regride um pouquinho, quer dizer, ela volta a ser aquela criança, ela localiza dentro dela aquela criança que ela foi? Eu diria isso, ela localiza, e ela localiza a criança a partir de situações atuais mesmo, né? Então ela vai lembrando, puxa vida, por exemplo, ontem atendi um homem, né, de 50 anos que tem um filho que é uma criança, e aí ele se deu conta de que com o filho a criança dele se manifesta, né? Ele não tinha se dado conta, então de repente ele entra em discussões de igual para igual sem se dar conta, né? Faz brigas de poder. A quantidade de pais que tem brigas de poder, né, de igual para igual com seus filhos, né, que é uma regressão. Agora, né? E traumas? Quais são os traumas mais comuns que você atende aqui? Falta de autoestima, o que? A perda, seja por luto, seja por separações, perda de objetivo na vida. Como é que dá um exemplo pra gente entender, né? Tô vendo aqui uma música. Como é que se trabalha isso com essas ferramentas, Mônica? Então, por exemplo, a mamusca eu gosto muito de trabalhar porque ela tem várias bonequinhas dentro dela, né? Então, desde a autoestima, né? Tem aquela que pequenininha. Você vai tirando. Em contrapose, eu vou tirando, né? Ops, ela é barulhenta. E tem várias até chegar na pequenininha, mas então dá para trabalhar a autoestima, as pessoas que existem dentro de cada um. Quer dizer, temos vários personagens dentro da gente, né? A quantidade de vozes que a gente escutou durante a vida, né, que nos habitam. E a gente né? traz no dia a dia da gente, quer dizer, se a gente não trabalhar, não encarar isso que você chama como sombra, que são os nossos traumas, os complexos, isso pode travar a vida da gente profissionalmente, emocionalmente? Por exemplo? Se a gente não entra em contato com partes nossas que foram negadas, que foram reprimidas, elas vão se manifestar na nossa vida, né? Então, assim,
a gente acaba escolhendo ou encontrando pessoas que vão ativar essa parte que foi negada ou reprimida dentro da gente. Então, por exemplo, você perguntou de que tipo de traumas que eu atendo. Atendo muito questões de abuso, né? Crianças que foram abusadas na infância e que seguem repetindo situações de abuso. São adultos hoje. Que são adultos hoje e que seguem repetindo situações e relações de abuso das mais diferentes maneiras, né? Não necessariamente o abuso sexual, mas o abuso moral, o abuso de poder. Às vezes até no trabalho, né? No aceita ser xingado, aceita ser... Se submete. Se submete demais. E a pessoa consegue mudar? Eu acho que desde que ela queira e desde que ela se coloque de uma maneira ativa no processo de mudança, porque a mudança ela não cai do céu, né? Um processo de mudança exige humildade primeiro, exige consciência, e exige vontade, né? Quer dizer, eu preciso fazer o meu movimento,